Um milionário parou para ajudar um menino desabrigado em um dia frio. O que veio depois o fez repensar tudo. Cezinha tinha apenas 8 anos quando o mundo ao seu redor começou a parecer imensamente injusto. A cidade de São Paulo era um lugar grande e impessoal, cheia de pessoas com suas próprias vidas e preocupações. Para um menino como Cezinha, a selva urbana se tornara um lugar frio e indiferente. Ele não tinha família, não tinha lar e vivia perambulando pelas ruas, tentando encontrar um pouco de comida, um lugar para dormir ou simplesmente um pouco de dignidade. Cezinha era magro, com roupas esfarrapadas que mal conseguiam cobrir seus ossos. Seus olhos grandes e tristes carregaram a dor de uma infância roubada pela pobreza e eliminada. As pessoas passando por ele sem sequer notá-lo, como se ele não existisse, como se seu sofrimento fosse invisível. Cezinha estendia a mão, pedindo uma moeda, uma chance, mas quase sempre recebia um olhar de desprezo, risos ou, na pior das vezes, palavras duras. Em meio a essa indiferença, Cezinha encontrou um amigo, Rafael, um garoto um pouco mais velho, talvez com 10 anos, também de rua, mas que já tinha aprendido a arte de sobreviver nas ruas de São Paulo. Rafael tinha um sorriso maroto e um olhar inteligente. Ele nunca pareceu tão perdido quanto Cezinha, mesmo que os dois compartilham a mesma dor de não ter um lar. Rafael havia vivido na rua por mais tempo e conhecia os cantos mais escondidos da cidade, onde se podia encontrar um pouco de comida ou um abrigo provisório. Ele se tornou uma espécie de líder informal entre os meninos de rua, ensinando a Cezinha como procurar por migalhas de comida, como se esconder da polícia ou de outros garotos mais violentos que ameaçavam sua segurança. Cezinha e Rafael se encontravam todos os dias nas ruas, dividindo o pouco que conseguiam conseguir. Quando um deles encontrava algo para comer, dividia com o outro, sempre. Cezinha admirava a bravura de Rafael, mesmo que ele fosse mais velho e mais astuto. Rafael era seu porto seguro, mesmo que a segurança de um amigo nas ruas fosse uma ilusão. Os dois compartilhavam histórias, riam juntos das brincadeiras bobas e sonhavam com um dia em que poderiam fugir juntos, longe das ruas. Mas esse dia parecia cada vez mais distante. Cada noite, Cezinha procurava um lugar onde pudesse se esconder do frio e do medo. Os becos e as viagens se tornaram seu lar temporário, um abrigo precário que nunca oferece segurança real. Ele dormia entre os trapos velhos que cobriam seu corpo, enrolado como uma bola para se proteger do vento gélido que cortava a madrugada paulistana. Às vezes, tinha sorte de encontrar uma caixa de papelão ou um lugar mais isolado que o protegesse um pouco da rua, mas eram raros esses momentos de falsa segurança. Seus sonhos eram sempre assombrados por figuras sombrias, uma polícia que o perseguia, meninos mais velhos que roubavam o que ele tinha, ou a fome que o consumia por dentro. Cezinha sabia que o mundo não era feito para crianças como ele. O céu parecia um véu cinzento, as estrelas apenas brilhos distantes que zombar de sua miséria. Ele tinha medo do amanhã, do destino que lhe reservaria, mas não sabia como mudar sua situação. Não sabia como escapar do ciclo de depressão e desespero em que estava preso. Mas mesmo assim, havia uma pequena chama de esperança dentro dele, a esperança de que algo poderia mudar. E foi nessa esperança que ele se agarrou quando conheceu Francisco. O zelador do prédio era uma figura inusitada em meio à paisagem urbana impiedosa. Francisco tinha quase 50 anos, cabelos grisalhos e um olhar cansado, mas cheio de um certo calor humano que Cezinha nunca havia visto antes. Ele acabou de chegar em casa depois de um turno de trabalho exaustivo. Suas mãos calejadas e sua expressão vazia, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. E ainda assim, ele parou ao ver Cezinha sentada na calçada, visivelmente maltratada e fraca.
Não parecia ser um homem de muitas palavras, mas havia algo em seu olhar que parecia relevante à dor do menino. "Ei, meninos, venham cá!" chamou Francisco com uma voz rouca, mas gentil. Cezinha e Rafael se entreolharam, surpresos. Ninguém nunca o chamou assim, especialmente um adulto. Hesitaram por um momento, sem saber o que esperar, mas acabaram se aproximando. Francisco os observou por um momento, sua expressão passando de cansada para séria. "Vocês não deveriam estar aí na rua assim, sozinhos. Precisam de algo para comer?" perguntou, com uma doçura inesperada em sua voz. Rafael foi o primeiro a responder com sua bravura habitual. "Sim, senhor. A gente só quer um pouco de comida, se puder." Francisco se mudou mais, abrindo a porta do prédio. "Venham comigo, tenho algo para vocês." Ele os levou para dentro do prédio, subindo até o apartamento de Francisco, que era simples, mas acolhedor. Ele preparou um prato de comida para cada um. Mesmo com a aparência cansada, ainda conseguiu mostrar uma compaixão inesperada. Cezinha atravessava a movimentada Avenida Paulista, desviando de pedestres apressados, carros que buzinavam impacientemente e vendedores ambulantes. Ele estendeu a mão para um homem de terno, que o ignorou sem sequer reduzir o passo. "Sai daqui, moleque!" murmurou uma mulher com sacolas nas mãos, desviando como se ele fosse uma ameaça invisível. "Por favor, só um pão, qualquer coisa." Cezinha pediu a uma vendedora de pastel numa esquina. A mulher o encarou com desdém e respondeu: "Se quiser, lave os pratos lá atrás. Não dou comida de graça." Humilhado, mas com fome demais para se importar, ele tentou pegar um pouco de comida de uma lixeira ao lado. Antes que pudesse tocar no que parecia ser o resto de um sanduíche, um homem que limpava a calçada gritou: "Vai embora, pivete! Aqui não é lugar para você!" Ele fugiu, sentindo as lágrimas ameaçarem descer, mas as engoliu. Chorando, ele sabia, só se perdia tempo. No fim da tarde, sentado na Praça da Sé, ele viu um grupo de crianças brincando com uma bola. Seus risos preenchiam o ar, contrastando com o silêncio pesado que dominava a vida de Cezinha. Ele suspirou, desejando poder se juntar a eles, mas sabia que seria expulso. Em vez disso, se encolheu ao lado de uma árvore e observou de longe. Mais tarde, enquanto vagava pelas ruas de Santa Ifigênia, encontrou uma bola velha, parcialmente murcha, ao lado de uma loja fechada. Ele a segurou como se fosse um tesouro e chutou suavemente na calçada. Por alguns minutos, ele se perdeu no momento, imaginando-se num campo de futebol, como aqueles que via nos televisores das vitrines. "Gol!" gritou para ninguém em particular, antes de ouvir uma voz familiar. "Tá sonhando, hein, Cezinha?" Era Rafael, que apareceu com um sorriso meio zombeteiro, mas caloroso. Ele tinha nas mãos um pacote de batatas fritas já pela metade. "Achei no chão. Não tá tão ruim assim." Cezinha sorriu. "Dividimos?" "Claro", disse Rafael, jogando algumas batatas na mão suja de Cezinha. Eles se sentaram juntos na calçada, compartilhando o pequeno banquete. Rafael observou o amigo chutando a bola e comentou: "Sabe, se a gente tivesse um campo, ia ser fácil ganhar de qualquer um." "Você joga bem." Cezinha riu. "Campo? E como a gente vai conseguir isso? Não temos nem onde dormir." Rafael suspirou e ficou em silêncio por um momento antes de mudar de assunto. "O que acha da gente tentar a estação de metrô hoje à noite? Fica menos frio." "Pode ser", respondeu Cezinha, "mas eles sempre expulsam a gente cedo." Já é alguma coisa. Mais tarde, enquanto o céu começava a escurecer, os dois amigos encontraram abrigo em uma escada da estação Anhangabaú. Tentavam dormir, mas o barulho dos trens e os passos de pessoas apressadas tornavam isso quase impossível. Uma senhora que passava por ali parou por um momento. Cezinha sentiu o coração acelerar quando ela abriu a bolsa e tirou um pequeno pão. "Tome", disse a mulher com um sorriso cansado. "É o que posso dar." "Obrigado, moça", exclamou Rafael, antes que ela desaparecesse entre a multidão. Mas essa bondade era rara.
Na maioria das vezes, tudo o que eles recebiam era desprezo. Cezinha lembrava-se de cada olhar, cada palavra rude, como se fossem cicatrizes. Ele queria mais do que sobreviver. Queria existir para alguém, ser visto como mais do que um problema ou um estorvo. Enquanto o frio da madrugada apertava, ele abraçou a bola que encontrara e fechou os olhos, sonhando com um dia em que tudo seria diferente. Rafael já roncava ao lado, um som reconfortante em meio à hostilidade da cidade. Cezinha não sabia o que o amanhã traria, mas sabia que teria que lutar, como sempre. Era uma noite como qualquer outra para Cezinha e Francisco. Depois de mais um longo dia de batalhas silenciosas e olhares indiferentes, o zelador havia decidido fazer algo mais por Cezinha. Ele o levou até os fundos de um pequeno restaurante no bairro da Liberdade, onde trabalhava ocasionalmente para complementar a renda. Francisco, com seu semblante cansado, mas determinado, sabia que estava arriscando muito ao trazer Cezinha ali. Fique quieto e rápido, menino. Aqui ninguém gosta de caridade, mas tenho umas sobras de comida que guardei. Não deixe ninguém te ver, sussurrou ele, enquanto segurava a porta dos fundos aberta. Cezinha entrou no pequeno depósito atrás do restaurante, sentindo o cheiro de comida que parecia um banquete comparado ao que estava acostumado. Francisco tirou um pequeno embrulho de papel alumínio de uma geladeira e o entregou a Cezinha. Come rápido, antes que alguém perceba. O menino abriu o pacote e viu arroz, feijão e um pedaço de carne. Era simples, mas para ele parecia um luxo. Obrigado, Francisco, disse com um sorriso sincero enquanto devorava o alimento. Enquanto isso, do outro lado do restaurante, o dono, Sr. Carlos, terminava de revisar as contas. Ele era um homem de meia idade, rígido e orgulhoso de manter seu estabelecimento impecável. Ao ouvir ruídos vindos do depósito, franziu o senho e caminhou até lá. Ao abrir a porta, encontrou Cezinha sentado no chão comendo, enquanto Francisco estava de pé, tentando esconder o menino com o corpo. O que está acontecendo aqui? A voz do Sr. Carlos soou como um trovão, ecoando no pequeno espaço. Francisco deu um passo à frente, tentando explicar. É só um menino, Carlos. Ele estava com fome. Eu dei um pouco das sobras, nada mais. Das sobras? Sr. Carlos bufou, incrédulo. Isso aqui é um restaurante, não um abrigo para vagabundos. Você sabe o que isso faz para a minha reputação? Ele se aproximou de Francisco, os olhos faiscando de raiva. Ele é só uma criança, Carlos, insistiu Francisco com a voz tremendo. Não está roubando nada, só precisava de ajuda. E quem vai pagar por isso? Você? Já não me deve horas de trabalho? Carlos vociferou, empurrando Francisco de leve para o lado. E quanto a você, moleque, saia daqui agora antes que eu chame a polícia. Cezinha tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele estava paralisado, segurando o prato como se fosse sua última esperança de algo bom naquele dia. Francisco, vendo o desespero no rosto do menino, interveio novamente. Deixa o menino terminar de comer. Eu pago. Vou limpar tudo. Só não o mande embora assim, disse, colocando-se entre Carlos e Cezinha. Carlos riu, um som frio e sarcástico. Você pagar? Você não tem nem como pagar sua própria conta, Francisco. O confronto rapidamente escalou. Carlos empurrou Francisco com mais força desta vez, fazendo-o tropeçar e cair contra uma prateleira de metal. O impacto foi forte. Francisco ofegou, levando a mão ao peito. Carlos, eu só queria ajudar, murmurou antes de seu corpo ceder e ele desabar no chão. Cezinha gritou. Francisco, por favor, levanta. Ele se ajoelhou ao lado do amigo, segurando sua mão. Os olhos de Francisco, agora opacos, encaravam o vazio. Carlos, percebendo a gravidade da situação, recuou, pálido. Eu não quis, não foi minha intenção. Ele gaguejou, mas não fez nada para ajudar. Cezinha não conseguia parar de chorar.
Era a primeira vez em muito tempo que ele havia sentido algum tipo de segurança, alguma forma de bondade genuína, e agora isso lhe fora tirado de forma cruel e repentina. Minutos depois, quando a ambulância chegou, já era tarde demais. Francisco havia partido. Para Cezinha, o vazio que Francisco deixou era avassalador. Ele não apenas perdera um amigo, mas também a única pessoa que o via como mais do que um menino de rua. Os dias seguintes foram um borrão de dor e solidão. Ele tentou voltar ao restaurante para buscar respostas ou pelo menos encarar Carlos, mas foi enxotado antes mesmo de cruzar a porta. Sentado em uma calçada próxima, ele apertava contra o peito a bola velha que Francisco havia remendado para ele alguns dias antes. Na imensidão da cidade, o coração de Cezinha parecia ainda menor. Ele sabia que precisava seguir em frente, mas a perda de Francisco parecia um fardo insuportável. A noite estava fria e silenciosa quando Arthur avistou o pequeno menino encolhido perto de uma lixeira na Avenida Paulista. Ele havia acabado de sair de uma reunião importante e dirigia seu carro importado pelas ruas da cidade. Enquanto aguardava o semáforo abrir, algo naquela figura frágil chamou sua atenção. Cezinha, com as mãos trêmulas, remexia no lixo em busca de algo que pudesse comer. A visão era comum nas ruas de São Paulo, mas por algum motivo Arthur não conseguiu desviar o olhar. Havia algo naquele menino, talvez sua determinação silenciosa, talvez a expressão de cansaço em um rosto tão jovem, que o tocou profundamente. Arthur desceu do carro e se aproximou devagar. "Ei, menino, o que está fazendo aqui sozinho a esta hora?" Cezinha olhou para ele desconfiado. Só tô procurando comida, moço. Não vou roubar nada, prometo." Arthur se abaixou, ficando na mesma altura do garoto. "Qual é o seu nome?" "Júlio César, mas todo mundo me chama de Cezinha." "Cezinha, você não tem ninguém? Nenhuma família?" O menino balançou a cabeça negativamente, apertando contra o peito a bola velha, que carregava como um tesouro. Arthur suspirou, pensando nas condições em que o menino vivia. Depois de um momento de hesitação, ele disse: "Vem comigo. Vou te levar para um lugar quente onde você pode comer algo decente." Cezinha hesitou. Já havia aprendido nas ruas a desconfiar de promessas de estranhos. Mas algo na voz de Arthur parecia sincero. Finalmente ele concordou e os dois seguiram para o carro. Quando chegaram à mansão de Arthur, no bairro dos Jardins, Cezinha ficou boquiaberto. Era uma casa enorme, com um jardim iluminado e uma fachada que parecia saída de um filme. Ele nunca tinha visto nada parecido. A esposa de Arthur, Helena, estava na sala de estar quando eles entraram. Ela era uma mulher elegante, com um sorriso caloroso. "Quem é este jovem visitante, Arthur?" perguntou, com curiosidade. "Este é Cezinha. Eu o encontrei na rua. Achei que poderíamos dar a ele uma refeição e um pouco de calor por uma noite", explicou Arthur. Helena se aproximou de Cezinha e se agachou ao seu lado. "Oi, querido. Você deve estar com fome, não é?" Cezinha assentiu, tímido. "Então vamos resolver isso. Venha comigo para a cozinha." Na cozinha, Helena colocou um prato de sopa quente na frente de Cezinha, junto com pão fresco. Ele comeu devagar no início, ainda desconfiado, mas logo devorou tudo. "Obrigado, moça", murmurou, com um sorriso tímido. "Você não precisa me chamar de moça. Meu nome é Helena", disse ela, rindo. Depois do jantar, Arthur e Helena pediram a ajuda de Cezinha para decorar a casa. Eles estavam preparando tudo para uma celebração, e o menino ficou encantado com as luzes e as decorações coloridas. Pela primeira vez, ele sentiu como era estar em um ambiente onde não era apenas tolerado, mas também incluído. Arthur percebeu a alegria no rosto de Cezinha enquanto ele ajudava a pendurar enfeites no grande pinheiro que dominava a sala de estar. "Você tem jeito para isso, garoto?"
comentou enquanto ajustava uma das luzes. Helena, observando a interação entre os dois, sentiu uma onda de ternura. Cezinha, você gostaria de passar a noite aqui? Temos um quarto confortável onde você pode dormir. Cezinha ficou em silêncio por um momento, lutando para acreditar no que estava ouvindo. Finalmente, ele assentiu, e Helena o levou até um dos quartos de hóspedes. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, disse ela, enquanto lhe entregava um pijama limpo. Quando ficou sozinho, Cezinha olhou ao redor do quarto. Era maior do que qualquer lugar em que ele já havia dormido antes. A cama parecia tão macia que ele hesitou antes de se deitar, como se temesse estragar algo. Ele segurou a bola contra o peito e fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em muito tempo algo próximo à segurança. Na sala, Arthur e Helena conversavam em voz baixa. Ele parece um bom menino, disse Helena. Sim, mas o que podemos fazer? Não podemos simplesmente tirá-lo das ruas e mudá-lo para cá permanentemente, respondeu Arthur com um tom preocupado. Talvez não, mas podemos fazer algo por ele. Não podemos ignorar o que vimos hoje, insistiu Helena. Arthur suspirou. Ele sabia que sua esposa tinha razão, mas também sabia que as mudanças que estavam prestes a fazer não seriam fáceis. Enquanto isso, no quarto, Cezinha dormia profundamente, sem saber que aquela noite marcaria o início de algo que mudaria sua vida. A noite parecia tranquila na mansão de Arthur. Helena, depois de um dia cheio, finalmente repousava no quarto. Cezinha, ainda deslumbrado com as luzes da árvore de Natal, observava pela janela as estrelas que mal brilhavam na poluição luminosa de São Paulo. Mas aquela calmaria logo seria quebrada. Pouco depois da meia-noite, um som de dor ecoou pelo corredor. Era Helena. Arthur, alarmado, correu para o quarto, seguido por Cezinha, que despertou assustado. Helena estava pálida, suando frio e segurando o estômago com uma expressão de sofrimento. Helena, o que houve? Arthur perguntou, a voz carregada de preocupação. Meu estômago dói muito. Acho que foi a comida, ela murmurou, antes de se encolher ainda mais. Arthur olhou ao redor desesperado. Precisamos levá-la ao hospital. Ele tentou ajudá-la a se levantar, mas Helena mal conseguia se mexer. Cezinha, observando a cena, falou timidamente. Eu sei o que fazer. Posso ajudar. Arthur hesitou. Podia confiar naquele menino que acabara de conhecer? Mas, vendo a dor de sua esposa e sem alternativas, ele concordou com um aceno. Na cozinha tem água limpa e sal. Traga rápido, disse Cezinha, já correndo para pegar uma toalha úmida. Quando voltou, Cezinha ajudou a limpar o rosto de Helena, enquanto Arthur a apoiava. Ele lembrou de algo que aprendera nas ruas com Francisco. Às vezes, o básico podia aliviar uma emergência. Preparou a solução com água e sal, incentivando Helena a beber pequenos goles para tentar estabilizar o mal-estar. Arthur observava tudo com uma mistura de ansiedade e incredulidade. Como aquele garoto que parecia tão frágil estava assumindo o controle da situação. Minutos se passaram e Helena começou a recuperar a cor no rosto. Embora ainda estivesse fraca, conseguia respirar com menos dificuldade. Arthur suspirou de alívio, mas sua mente começou a procurar culpados. Cezinha, ele disse, a voz tensa. Você mexeu na comida antes do jantar? O menino arregalou os olhos assustado. Eu? Não, senhor. Eu só ajudei a pendurar as luzes e arrumar as cadeiras. Então como ela ficou assim? Algo aconteceu e você é o único aqui além de nós. Arthur acusou, o tom mais severo agora. Helena, mesmo debilitada, tentou intervir. Arthur, pare com isso. Ele só estava tentando ajudar. Mas Arthur estava cego pela preocupação e culpa. Ele se virou para Cezinha. Se eu descobrir que você fez algo... Antes que ele pudesse terminar, Helena tossiu e algo caiu da mesa de cabeceira. Era um pequeno saco plástico com o logotipo do restaurante de onde tinham pedido o jantar naquela noite.
Arthur pegou o pacote e percebeu que era da salada que Helena comera mais cedo. Ele se lembrou que Cezinha nem havia tocado naquilo, pois só tinha comido sopa. Ele esfregou o rosto com as mãos, sentindo-se horrível por ter duvidado do menino. Cezinha, me desculpe, eu fui injusto. O garoto ainda estava encolhido, com medo de receber mais críticas. Mas Helena, com um sorriso fraco, chamou-o. Venha aqui, querido. Você nos ajudou muito hoje. Obrigada. Cezinha hesitou antes de se aproximar, mas Helena estendeu a mão e ele a segurou. Arthur observou a cena, sentindo-se ainda mais envergonhado por sua atitude. Na manhã seguinte, Arthur decidiu confrontar o restaurante. Ele ligou e exigiu falar com o gerente. Vocês quase mataram minha esposa com essa comida estragada. Sua voz era firme, mas controlada. Depois de uma discussão longa, o gerente finalmente admitiu que uma entrega de alfaces não havia sido armazenada corretamente, o que causara o problema. Arthur desligou o telefone, furioso, mas também aliviado por ter resolvido o mistério. Quando voltou para casa, encontrou Cezinha sentado no jardim, brincando com sua bola remendada. Arthur se aproximou e sentou ao lado dele. Cezinha, quero me desculpar de novo. Eu fui rápido demais para julgar você. Mas hoje, você me mostrou algo que poucas pessoas têm: coragem e bondade, mesmo depois de tudo que passou. Cezinha olhou para ele, ainda tímido, mas com um leve sorriso. Eu só queria ajudar. Arthur colocou a mão no ombro do menino. E você ajudou, mais do que imagina. Naquela noite, enquanto Cezinha dormia no quarto de hóspedes, Arthur e Helena conversaram sobre o futuro. Ele merece mais do que uma noite aqui, disse Helena. Arthur concordou, embora soubesse que acolher Cezinha seria um desafio. Mas olhando para o menino que já começava a conquistar seu coração, ele sabia que estava preparado para tentar. O amanhecer trouxe um alívio sutil à mansão. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas, iluminando o rosto sereno de Helena. Após a noite tumultuada, ela finalmente dormia profundamente. Cezinha, em seu quarto, também começava a se recuperar dos traumas recentes, sentindo-se pela primeira vez verdadeiramente seguro. Arthur, no entanto, passara a noite em claro. Sentado na varanda, ele refletia sobre os eventos das últimas horas. As ações de Cezinha não saíam de sua mente. Como um menino tão jovem que enfrentara tantas dificuldades, podia demonstrar tamanha coragem e compaixão. Quando Helena acordou, encontrou Arthur na cozinha preparando café. Ele a ajudou a se sentar e serviu uma xícara fumegante. Como você está? Perguntou preocupado. Melhor, graças a você e ao Cezinha, respondeu ela com um sorriso fraco. Arthur assentiu, o olhar distante. Helena, acho que não posso deixar esse menino voltar para as ruas. Ele merece mais do que isso, não acha? Helena pegou a mão do marido, apertando-a suavemente. Eu concordo. Cezinha tem um coração puro, Arthur. Ele precisa de um lar, de uma família. Enquanto isso, Cezinha estava no jardim, chutando sua bola velha. Ele ainda não sabia o que o futuro reservava, mas sentia uma paz que nunca experimentara antes. Quando Helena o chamou para o café da manhã, ele entrou na casa hesitante, ainda acostumado a ser tratado como um intruso. Bom dia, Cezinha, disse Helena com um sorriso caloroso. Venha se sentar. Arthur observava a interação em silêncio, sentindo-se cada vez mais convencido de que sua decisão era a certa. Durante o café, ele finalmente falou. Cezinha, o que você acha de ficar aqui conosco? Não apenas por uma noite, mas por mais tempo. Ter um quarto só seu, comida sempre que precisar e uma família. Os olhos de Cezinha se arregalaram. Ele olhou de Arthur para Helena, buscando sinais de que aquilo era uma piada. Você está falando sério, moço? Arthur riu, percebendo a incredulidade do menino. Sim, estou falando sério, mas só se você quiser.
Cezinha sentiu os olhos se encherem de lágrimas, algo raro para ele, que aprendera a endurecer o coração para sobreviver. Eu não sei o que dizer. Ninguém nunca quis que eu ficasse. Helena levantou-se e deu um abraço no menino. Agora nós queremos. E você merece isso, Cezinha. A decisão trouxe mudanças rápidas. Arthur providenciou documentos para regularizar a situação do menino, enquanto Helena redecorava um dos quartos para que se tornasse o espaço pessoal de Cezinha. Ele assistia a tudo com um misto de fascinação e desconfiança, ainda tentando acreditar que aquilo era real. Os dias se transformaram em semanas e Cezinha começou a se adaptar à nova vida. Ele frequentava a escola pela primeira vez e, embora enfrentasse dificuldades, mostrava uma vontade inabalável de aprender. Helena o ajudava com os deveres, enquanto Arthur o incentivava a sonhar grande. Você pode ser o que quiser, Cezinha, disse Arthur em uma noite, enquanto conversavam na sala. Será que posso mesmo, Sr. Arthur? Perguntou ele, ainda incrédulo. Não só pode, como eu vou estar ao seu lado para garantir isso, respondeu Arthur com firmeza. Com o passar do tempo, o vínculo entre os três se solidificou. Cezinha começou a chamá-los de tio Arthur e tia Helena, e embora ainda carregasse as cicatrizes emocionais de sua vida nas ruas, ele finalmente sentia que pertencia a algum lugar. Uma noite, enquanto arrumavam a mesa para o jantar, Cezinha parou e olhou para Arthur e Helena. Obrigado por tudo. Eu nem sei como posso agradecer. Arthur sorriu, colocando a mão no ombro do menino. Você já agradece sendo quem é, Cezinha, e quem você vai se tornar. Helena completou. Você nos trouxe tanto quanto trouxemos a você, querido. Essa casa é sua agora, para sempre. Naquele momento, Cezinha sentiu algo que nunca havia sentido antes. Esperança verdadeira. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas pela primeira vez ele não enfrentaria tudo sozinho. Era um dia ensolarado em São Paulo e Arthur decidira levar Cezinha e Helena ao centro da cidade para um passeio. Eles caminhavam pelo Parque Ibirapuera, admirando a tranquilidade do lugar, tão diferente da vida que Cezinha conhecera. Ele estava feliz, mas ao mesmo tempo algo o inquietava. Cada esquina da cidade trazia lembranças do passado. Enquanto tomavam sorvete perto de uma das fontes, Cezinha congelou ao ouvir uma voz familiar chamá-lo ao longe. Cezinha, é você, cara? Ele se virou rapidamente e viu um garoto de sua idade, magro, com roupas gastas e olhos cheios de espanto. Era Dudu, seu amigo inseparável das ruas. Dudu! Cezinha gritou, correndo até ele. Eles se abraçaram com força, ignorando os olhares curiosos ao redor. Pensei que nunca mais ia te ver, Cezinha. Onde você estava? Tá todo arrumadinho agora, disse Dudu com um sorriso que misturava felicidade e surpresa. Cezinha olhou para baixo, mexendo na barra de sua camisa nova. Eu fui morar com o tio Arthur e a tia Helena. Eles me deram uma casa, comida, escola, tudo. É diferente de tudo o que eu já conheci. Dudu piscou algumas vezes, tentando processar. Então, você me esqueceu, né? Agora que tem uma vida boa, não precisa mais de mim. Não, nunca, Dudu. Eu pensei em você o tempo todo. Só não sabia como voltar. Arthur e Helena, que observavam de longe, se aproximaram com cautela. Arthur colocou a mão no ombro de Cezinha. Quem é seu amigo, Cezinha? É o Dudu, tio. Ele era meu melhor amigo nas ruas. A gente sempre estava junto. Até aquele dia. Arthur estendeu a mão para Dudu. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Arthur. Dudu hesitou, olhando para a mão estendida. Finalmente apertou-a timidamente. Oi, senhor. Helena, com um sorriso gentil, falou. Você parece um bom amigo, Dudu. Está com alguém ou... Dudu desviou o olhar. Não, só eu mesmo. Às vezes fico num abrigo, às vezes na rua. É o que tem. Cezinha sentiu um aperto no coração. Ele lembrou das noites frias
e dos dias famintos que compartilhara com Dudu. Olhou para Arthur, os olhos cheios de súplica. Tio, a gente não pode ajudar ele também? Arthur respirou fundo. Cezinha, ajudar é importante, mas precisamos pensar bem. Dudu, você aceitaria passar a tarde conosco? Comer alguma coisa e conversar mais? Dudu assentiu, ainda desconfiado. Tá bom, só não vou demorar muito. Tenho que voltar. Durante o almoço em um restaurante próximo, Dudu se soltou um pouco mais, contando histórias das ruas e de como ele e Cezinha se ajudavam. Helena escutava com atenção, enquanto Arthur parecia ponderar algo. Dudu, começou Arthur, eu não posso prometer nada agora, mas quero ajudar você de alguma forma. O que acha de começarmos por te levar a um lugar seguro hoje? Dudu olhou para Cezinha, buscando orientação. O que você acha, Cezinha? É sério isso? Cezinha segurou a mão do amigo. É sério, Dudu. Eles ajudaram a mudar minha vida. Confia neles. Dudu aceitou, e a tarde terminou com Arthur levando-o a um abrigo confiável. No caminho de volta para casa, Cezinha estava mais calado do que o normal. O que foi, meu menino? Perguntou Helena, acariciando seu cabelo. Só queria que o Dudu tivesse tudo o que eu tenho agora, respondeu ele com a voz baixa. Arthur, dirigindo, olhou pelo retrovisor. Vamos fazer o possível, Cezinha. Você fez uma coisa incrível hoje. Deu ao Dudu esperança. E isso é um começo. Naquela noite, Cezinha dormiu com o coração dividido. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sabia que havia um caminho para seguir, tanto para ele quanto para seu amigo. As semanas que se seguiram foram cheias de mudanças e novas descobertas para Cezinha, Arthur e Dudu. A vida havia dado uma reviravolta para os três meninos, e eles estavam começando a se ajustar aos novos rumos que o destino lhes trouxera. Cezinha, agora com 9 anos, havia se integrado completamente à família de Arthur e Helena. Ele frequentava a escola regularmente, ajudava nos afazeres domésticos e tinha o apoio incondicional de seus novos pais. A relação entre Cezinha e Arthur se fortalecia a cada dia, construindo uma confiança mútua que transcendeu as palavras. Dudu, por outro lado, passava a maior parte do tempo em um abrigo seguro e bem administrado, mas sempre ia à casa de Arthur para visitas e para passar as tardes com Cezinha. Os dois haviam voltado a ser inseparáveis, como nos velhos tempos. Dudu ainda tinha suas reservas, mas a gentileza de Helena e a paciência de Arthur estavam ajudando-o a abrir seu coração novamente. Certo dia, Arthur decidiu dar uma pausa no trabalho e levar os meninos para um passeio no zoológico. Dudu hesitou, preocupado com como se comportar, mas Cezinha insistiu. É só um passeio, Dudu. Você merece isso tanto quanto eu. O dia no zoológico começou com risos e alegrias. Cezinha e Dudu corriam de jaula em jaula, maravilhados com os animais que encontravam. Arthur e Helena os observavam de longe, sorrindo ao ver a alegria genuína nos rostos dos meninos. Para Cezinha e Dudu, tudo era uma grande aventura. Um mundo novo que mal podiam acreditar que era real. Olha, Cezinha, aquele leão ali é o bicho mais feroz que já vi. Dudu apontou, seu rosto iluminado de admiração. Cezinha sorriu, balançando a cabeça. E eu achando que leão só existia em desenhos animados. Nunca imaginei ver um assim tão de perto. Arthur e Helena caminhavam atrás dos meninos, contentes de verem ambos se abrindo para o mundo de forma tão natural. É incrível como vocês dois estão se divertindo, meninos, disse Arthur com um sorriso. Fico feliz de ver essa amizade tão forte entre vocês. Dudu lançou um olhar tímido para Arthur. Eu nunca tive um amigo de verdade antes, sabe? Cezinha é o primeiro. Arthur abaixou-se, colocando a mão no ombro do garoto. E eu sou o cara mais sortudo do mundo por ter vocês como parte da minha vida, Dudu. Helena tocou o braço de Arthur. E nós
Somos sortudos por tê-los em nossa família, meninos. Vamos continuar aproveitando esse dia especial. O passeio seguia bem até que os meninos, empolgados com as explicações de um guarda sobre um rinoceronte, se afastaram mais do grupo. Cezinha, olha isso. Parece um trator. Dudu apontou rindo. Cezinha riu. Parece mesmo. Vai falar pro tio Arthur. Eles se afastaram do grupo sem perceber. Arthur e Helena continuavam a conversar, distraídos com a conversa. De repente, ouviram um grito. Cezinha! Dudu! Onde vocês estão? Os meninos olharam um para o outro, assustados. Cezinha, vamos voltar rápido para o papai e a mamãe, Dudu disse, a voz tremendo. Mas ao tentar correr, Dudu tropeçou em uma pedra. Cezinha virou-se para ajudá-lo, mas no momento em que Dudu tentou se levantar, uma cerca de segurança que estava mal fixada tombou. O rinoceronte, assustado com o movimento, começou a se aproximar deles, rugindo. Cezinha, corre! Dudu gritou, lágrimas nos olhos. O coração de Cezinha disparou. Ele tentou puxar Dudu, mas o amigo estava petrificado de medo. Não vou te deixar, Dudu, Cezinha disse, sua voz tremendo. Arthur, que havia ouvido o grito, correu em direção aos meninos. Cezinha, Dudu, o que está acontecendo? Cezinha olhou para ele, pânico em seus olhos. O rinoceronte, ele está vindo. Arthur agarrou os meninos e os puxou para trás. Fiquem longe da cerca. Helena, liga para o zoológico, rápido. Helena, pálida, tirou o celular do bolso e discou o número de emergência do zoológico. Socorro! Um rinoceronte está prestes a atacar 2 crianças. O som da sirene do zoológico ecoou por todo o parque. Funcionários correram para conter o animal, mas Cezinha e Dudu estavam aterrorizados. Cezinha abraçou Dudu com força, tentando acalmá-lo. Tá tudo bem, Dudu. Tio Arthur está aqui. Vai ficar tudo bem. Dudu chorava agora, seu corpo tremendo. Eu pensei que ia morrer, Cezinha. Pensei que ia morrer. Arthur abraçou os meninos, apertando-os contra ele. Nunca, nunca vou deixar algo acontecer a vocês, garotos. Prometo. Nunca. Helena, de olhos marejados, finalmente conseguiu contatar um guarda do zoológico que conseguiu afastar o rinoceronte. O alívio foi imediato, mas a tensão permanecia. Arthur se agachou na frente dos meninos, seu coração partido. Meninos, vocês fizeram um grande esforço. Estão seguros agora, e eu vou garantir que nada como isso aconteça de novo. Cezinha enxugou as lágrimas, abraçando Arthur. Eu estava com medo, papai. Tive tanto medo. Arthur segurou Cezinha apertado. Eu sei, meu filho, eu sei, mas agora estamos juntos, e juntos vamos ficar seguros sempre. Dudu olhou para Arthur, ainda com medo. Obrigado, senhor Arthur. Obrigado por cuidar de nós. Arthur sorriu, o coração cheio de gratidão. Eu é que sou grato por ter vocês em minha vida. Não se preocupem, agora vocês têm um lar seguro, e eu vou sempre estar aqui para proteger vocês, garotos. O passeio terminou de forma diferente do planejado, mas Cezinha e Dudu sabiam, em seus corações, que tinham encontrado mais do que uma família. Eles encontraram um lar e um futuro cheio de amor e segurança, sob a proteção de Arthur e Helena. E assim, mesmo após o susto, o dia terminou com a certeza de que os meninos estavam no caminho certo e que juntos iriam enfrentar todos os desafios que viessem. Arthur estava em seu escritório quando o telefone tocou, surpreendendo-o. Olhou para a tela e viu o nome de sua avó, uma mulher que não via há anos. Ela nunca fora uma presença positiva em sua vida, e essa ligação veio como um choque. Hesitou, mas atendeu. Arthur, é a avó. Eu preciso falar com você. A voz dela soava rouca e cansada, diferente de tudo que Arthur lembrava. Vovó, quanto tempo? O que você quer? Ela fez uma pausa antes de responder, a voz quase inaudível. Arthur, eu cometi um erro no passado. Preciso da sua ajuda para corrigir isso. Só você pode fazer isso por mim.
Arthur sentiu uma sensação de desconforto. Por que eu, vovó? Por que não pediu ajuda a alguém antes? Ela respirou fundo. Porque eu não tinha direito de pedir antes, mas agora eu não posso mais carregar esse peso sozinha. Arthur olhou para Helena, que o observava preocupada. E por que agora, vovó? O que aconteceu? Ela suspirou. Há algo que eu perdi. Algo que pode mudar tudo. Eu perdi uma carta importante, Arthur. Uma carta que precisa ser encontrada. Arthur franziu a testa. Uma carta? Vovó, isso é coisa do passado. Não posso mudar o que já aconteceu. Ela parecia desesperada. Arthur, é importante. É sobre sua mãe. A carta foi deixada por minha mãe, a sua bisavó. Eu preciso que você a encontre para mim. Arthur sentiu seu sangue gelar. Sobre minha mãe? O que tem nessa carta? Ela balançou a cabeça. Eu não sei exatamente. Só sei que é importante. Algo que pode consertar tudo. Arthur olhou para Helena perdido. Helena, eu não sei o que fazer. Isso é tão confuso. Helena se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Arthur, talvez ela realmente precise da sua ajuda. E se for algo importante sobre a sua mãe? Arthur hesitou. Mas e se for uma armadilha, Helena? O que ela quer? Helena o abraçou. Arthur, você sempre foi bondoso. Talvez seja a única chance que ela tem de corrigir algo que fez errado. Você não pode simplesmente ignorar isso. Arthur olhou para Helena, sua mente em tumulto. Está bem, eu vou tentar, mas não vou prometer nada. Ele partiu para encontrar a avó no bairro antigo onde ela morava. A casa era velha e mal cuidada, cercada por muros baixos e uma atmosfera sombria. Arthur bateu na porta e esperou. A avó abriu, sua expressão de dor e arrependimento refletindo em seus olhos. Arthur, obrigado por vir. Eu sabia que você viria. Arthur entrou na casa, incerto sobre o que esperar. A avó o conduziu até a sala, cheia de caixas velhas e poeira. A carta está aqui, Arthur, no meu baú de lembranças. Arthur olhou para ela confuso. Por que você nunca me contou sobre isso antes, vovó? Ela desviou o olhar. Porque eu tive medo, Arthur. Medo de perder você também. Mas eu não posso mais carregar esse segredo sozinha. Arthur observou o baú, cheio de recordações antigas e esquecidas. O que a carta diz, vovó? O que está escrito nela? A avó respirou fundo. É algo sobre o passado da sua mãe. Coisas que eu não queria lembrar. Mas, talvez se eu encontrar essa carta, eu consiga fazer as pazes com o passado. Arthur sentiu um nó na garganta. Eu não sei, vovó. Isso é muito doloroso para mim. Eu só quero seguir em frente com a minha vida agora. A avó olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Arthur, por favor, essa carta pode mudar tudo. Pode ajudar a curar velhas feridas. Eu preciso que você a encontre, mesmo que seja doloroso. Arthur sentiu um aperto no coração. Eu vou pensar sobre isso, vovó. Mas eu não sei se estou pronto para lidar com o que essa carta possa revelar. A avó olhou para ele um pouco desapontada, mas compreensiva. Eu entendo, Arthur. Só saiba que, se você não fizer isso, talvez nunca encontre as respostas que tanto busca. Arthur saiu da casa perdido em pensamentos. Helena o esperava do lado de fora, preocupada. E aí? O que ela disse? Arthur balançou a cabeça. É complicado, Helena. Ela precisa que eu encontre uma carta que pertence ao passado da minha mãe. Algo que ela perdeu e quer corrigir. Helena segurou sua mão. Arthur, talvez seja a única chance de entender um pouco mais sobre sua mãe e sobre você mesmo. Arthur olhou para ela um sorriso triste. Talvez, mas ainda assim, isso me traz de volta a um passado que eu queria esquecer. Helena apertou sua mão. Arthur, você pode ajudar a avó. E talvez ao fazer isso, encontre um pouco de paz também. Arthur olhou para o horizonte, respirando fundo. Está bem,
Eu vou tentar, mas só porque você está certo, Helena. E assim, Arthur começou sua jornada em busca da carta perdida, um elo perdido de seu passado que ele nunca quis revisitar, mas sabia que era necessário para encontrar uma cura para suas próprias feridas. Arthur estava em sua rotina normal, agora ocupado com o trabalho e as novas responsabilidades de pai adotivo. A avó ainda estava em sua mente, mas ele tinha conseguido adiar a busca pela misteriosa carta. Um sábado ensolarado, enquanto ajudava Cezinha a montar um quebra-cabeça na sala de estar, uma sensação de estranheza tomou conta de Arthur. Ele soubera que algo estava para mudar novamente, e não demorou muito para a mudança se apresentar. Dona Zilma era uma figura antiga e querida do bairro Tatuapé. Aposentada, ainda vivia sozinha em uma pequena casa, cercada por memórias de uma juventude cheia de sonhos e expectativas que nunca se concretizaram. Cezinha a adorava, sempre visitando-a para ouvir histórias sobre como era São Paulo antigamente. E agora, ela estava sentada em seu sofá, perdida em pensamentos, o olhar distante e triste. Arthur a encontrou ali quando foi visitá-la para pegar algumas coisas emprestadas. Dona Zilma, está tudo bem? Ela olhou para ele, sorrindo, mas com uma tristeza que Arthur não conseguiu ignorar. Arthur, meu querido, você nunca se esqueceu de mim, não é? Arthur sorriu, tentando minimizar a preocupação. Como poderia, Dona Zilma? Sempre foi tão importante para mim e para minha mãe. Dona Zilma abaixou a cabeça, como se estivesse remoendo algo. Ah, Arthur, eu era muito jovem, Arthur. Tinha sonhos, planos. Mas a vida às vezes nos leva por caminhos diferentes. Arthur se sentou ao seu lado, preocupado. O que houve, Dona Zilma? Alguma coisa aconteceu? Ela balançou a cabeça lentamente, como se estivesse lidando com uma memória distante. Às vezes me pego pensando no meu passado, sabe? Quando eu era jovem e cheia de vida. Tive um amor que não deu certo, e isso me marcou, me deixou saudades, Arthur. Marcou muito. Arthur ficou surpreso. Mas isso foi há tanto tempo, Dona Zilma. Por que agora isso vem à tona? Ela olhou para ele, os olhos marejados. Porque, Arthur, às vezes a dor de um amor perdido nunca realmente vai embora. Parece que ela volta sem razão. E eu queria tanto que ele soubesse o quanto eu o amava. Mas ele nunca soube. Ele se foi antes disso. Arthur se sentou ao lado dela, sentindo uma profundidade que não esperava encontrar naquele momento. E quem era ele, Dona Zilma? Dona Zilma suspirou, como se estivesse revivendo cada detalhe daquela época. Ele se chamava Carlos. Nós nos conhecemos quando eu ainda estava na escola. Ele era tudo o que eu sonhava. Tinha um jeito gentil, sempre me tratava como uma princesa. E eu o amava tanto. Arthur ouviu atentamente, sentindo a dor de Dona Zilma em cada palavra. E o que aconteceu, Dona Zilma? Ela sorriu tristemente. Ele se mudou para longe. Minha mãe não queria que eu o visse mais. Disse que ele não era certo para mim. E então, ele foi embora, sem um adeus, sem explicação. Eu fiquei perdida, Arthur. Fiquei pensando que poderia tê-lo feito ficar, que eu poderia ter feito algo para impedi-lo. Arthur a segurou pela mão. Dona Zilma, a senhora não podia ter feito nada. Às vezes, o destino nos leva por caminhos que não escolhemos. Ela olhou para ele, a dor em seus olhos. Talvez, mas eu ainda sinto falta dele, Arthur. Ainda penso nele às vezes, como se ele fosse uma sombra que nunca foi embora. Arthur a abraçou. Você não está sozinha, Dona Zilma. Todos nós temos essas sombras do passado que nos perseguem. Mas talvez contar a sua história seja um passo para deixá-las ir. Dona Zilma sorriu, um pouco mais leve. Obrigado, Arthur. Eu nunca pensei em compartilhar isso com ninguém,
mas talvez seja a hora de deixar isso para trás. Arthur sorriu. Você não precisa guardar tudo sozinha, Dona Zilma. Você merece ser feliz. Dona Zilma acenou com a cabeça, parecendo aliviada. Obrigado, Arthur. Eu acho que estou pronta para deixar o passado descansar e seguir em frente. Arthur ficou ali por mais algum tempo, conversando com Dona Zilma sobre o passado e o presente, percebendo que cada um de nós carrega suas próprias cicatrizes e memórias. Ele sabia que essas conversas o ajudariam a enfrentar sua própria jornada com a avó e as velhas lembranças que a carta poderia trazer à tona. Quando ele voltou para casa, encontrou Cezinha na sala, brincando alegremente. Arthur o observou, a paz em seu coração restaurada. Talvez, ele pensou, todos precisassem de um pouco de dor para aprender a valorizar o que realmente importa. E ele tinha Cezinha agora, uma família que ele nunca quis perder. Arthur estava sentado na sala, ainda pensando nas palavras de Dona Zilma. A velha carta que ela tanto procurava parecia ter se tornado um fardo, um mistério que ela desejava resolver. Cezinha, por outro lado, estava ocupado com Dudu, seus olhos brilhando de curiosidade. Eles estavam sempre juntos, como irmãos de verdade, mesmo que não tivessem o laço do sangue. Naquela tarde, Arthur resolveu levar Cezinha e Dudu para dar um passeio pelo bairro Tatuapé. Ele sabia que isso os faria se sentir mais parte daquele novo lar. Enquanto passeavam pelas ruas movimentadas, Cezinha e Dudu exploravam cada detalhe, como crianças famintas por descobertas. Mas algo parecia fora do lugar, uma tensão pairando no ar. Cezinha estava curioso sobre a misteriosa carta de Dona Zilma. Ele perguntou a Arthur enquanto caminhavam. Arthur, o que tem nessa carta que deixa a avó tão triste? Arthur se inclinou para baixo, olhando para o menino com ternura. Cezinha, eu não sei ao certo. Parece que ela tem um segredo do passado que nunca contou. É algo muito pessoal, algo que a magoou. Dudu cutucou Cezinha. Eu acho que é coisa de gente velha, sabe? Segredo que ela quer guardar. Cezinha olhou para Dudu, franzindo o senho. Mas deve ser importante para ela, Dudu. A gente devia ajudar a encontrar essa carta, mesmo que não entenda. Arthur sorriu. Você tem razão, Cezinha. A avó precisa de nossa ajuda. E quem sabe, isso também pode ajudar a ela a encontrar um pouco de paz. Enquanto estavam distraídos conversando, passaram por uma loja velha e meio decadente que ficava no final da rua. Era um lugar que parecia estar sempre fechado, com a pintura desbotada e as janelas cobertas por uma camada de poeira. Cezinha parou na frente da loja e olhou fixamente para a vitrine. Arthur, eu acho que já vi isso antes. Arthur olhou para a loja intrigado. O que viu, Cezinha? Uma carta dentro da vitrine. Parece ser velha e empoeirada. Será que tem alguma coisa a ver com a avó? Cezinha perguntou, os olhos arregalados de curiosidade. Arthur pensou por um momento. Vamos dar uma olhada, Cezinha. Pode ser que essa loja tenha alguma ligação com a carta da avó. Eles entraram na loja, o sino na porta tilintando suavemente. O lugar estava cheio de poeira e objetos velhos, como se tivesse sido abandonado por décadas. Uma luz tênue entrava pelas janelas sujas, dando um ar sombrio ao ambiente. Cezinha e Dudu começaram a explorar, enquanto Arthur se dirigia ao balcão onde havia um velho vendedor de aspecto misterioso. Boa tarde, moço. Estamos procurando por uma carta antiga. Alguma vez você viu algo assim aqui na loja? Arthur perguntou, tentando parecer casual. O vendedor, com uma aparência cansada, levantou os olhos do livro que estava lendo. Carta antiga, você diz? Bem, eu tenho algumas coisas por aqui que talvez sejam do seu interesse. O que exatamente vocês procuram? Arthur olhou para Cezinha e Dudu. Os meninos pareciam ansiosos. É uma carta que pertence à minha avó. Ela está muito interessada em encontrar algo do passado dela, algo muito pessoal.
O vendedor deu uma risada seca, como se estivesse escondendo algo. Uma carta, hein? Deixe-me ver o que tenho por aqui. Ele começou a vasculhar uma pilha de papéis e objetos atrás do balcão. Cezinha e Dudu continuavam a explorar a loja, mas logo notaram algo estranho. Havia uma porta, encoberta por uma tapeçaria antiga, que parecia ser o único caminho para o fundo da loja. Dudu chegou perto dela e tentou puxar, mas estava trancada. Arthur notou a reação de Cezinha e foi até lá. O que você encontrou, Cezinha? Arthur, tem uma porta ali, trancada. Acho que tem algo por trás dela. Cezinha disse, franzindo o senho. Arthur olhou para o vendedor, que parecia desconfiado. Você sabe o que tem atrás dessa porta, senhor? O vendedor olhou para eles, seus olhos escuros refletindo uma emoção estranha. Bem, essa é a parte da loja que não gosto de mostrar para ninguém. Não há nada de interessante lá atrás, apenas velharias. Mas algo no tom do vendedor fez Arthur desconfiar. Mostre-nos, por favor. Podemos ajudar a senhora a encontrar a carta. O vendedor hesitou por um momento, então acenou com a cabeça e foi até a porta. Ele retirou uma chave de seu bolso e a abriu, revelando uma escada que descia para um porão escuro e úmido. Mas não digam a ninguém que mostrei isso, tudo bem? Arthur e os meninos desceram cautelosamente as escadas, a escuridão engolindo-os. A atmosfera era sufocante, um calafrio percorrendo o ar. Lá embaixo, encontraram uma sala cheia de caixas e objetos cobertos de poeira. E no meio de tudo isso, uma velha escrivaninha de madeira cheia de cartas amareladas e documentos antigos. Cezinha começou a vasculhar as cartas, as mãos tremendo. Arthur, olha isso. Parece que tem algo aqui. Uma carta, Arthur. Uma carta da avó. Arthur olhou surpreso. A carta era antiga e estava datada de muitos anos atrás. Quando ele pegou a carta, um brilho estranho passou por seus olhos. Cezinha, acho que encontramos o que procurávamos. Mas o vendedor estava atrás deles, uma expressão sombria no rosto. Não deveriam estar aqui. Isso não é para ser visto. Arthur levantou os olhos. Nós só queremos ajudar a avó de Arthur. Esta carta parece importante. O vendedor ficou tenso. Importante? Não faz ideia do que está envolvido aqui. Cuidado, Arthur. Cuidado com o que você deseja. Arthur pegou a carta e olhou para Cezinha e Dudu. Vamos sair daqui, meninos. Parece que encontrarmos algo que não devíamos. Eles subiram rapidamente as escadas, a carta apertada em sua mão. Quando saíram da loja, o vendedor não estava mais lá. Mas algo havia mudado. Cezinha sentiu um calafrio na espinha, como se houvesse algo mais naquela carta. Algo mais além do que só um segredo antigo. Arthur levou a carta para Dona Zilma naquela noite, sua curiosidade e medo misturados. Quando ele mostrou a ela, os olhos de Dona Zilma se encheram de lágrimas. Arthur, isso é a carta que eu tanto procurava. Como você conseguiu? Arthur sorriu, embora ainda sentisse uma sensação de desconforto. Foi uma descoberta em uma velha loja. Mas não foi fácil, Dona Zilma, e agora eu entendo o porquê. Dona Zilma pegou a carta com as mãos trêmulas. Ah, Arthur, essa carta é o meu passado, meu coração. Eu pensava que nunca mais iria encontrá-la. Arthur segurou sua mão. Agora você tem, Dona Zilma, e quem sabe isso pode finalmente trazer paz para o seu coração. Dona Zilma sorriu com um olhar sereno. Obrigada, Arthur. Obrigada por não me deixar desistir. Cezinha e Dudu assistiram, seus olhos brilhando com admiração. Eles sabiam que tinham feito uma diferença, ajudado Dona Zilma a encontrar algo que ela achava perdido para sempre. E isso era tudo o que importava. Depois de todas as provações, a vida parecia finalmente ter sorrido para Cezinha e Dudu. A carta misteriosa encontrava-se em mãos de Dona Zilma, trazendo consigo respostas e uma espécie de paz que ela nunca imaginou ter.
Arthur e Helena, agora com um elo ainda mais forte com os meninos, davam passos firmes para o futuro. Cezinha estava mais alegre e confiante. Cada dia que passava era uma nova vitória. Ele e Dudu eram inseparáveis, como irmãos de coração. E a relação com Arthur e Helena havia se fortalecido de maneira indissolúvel. Eles sabiam que tinham finalmente encontrado um lar. Uma manhã de sábado, Cezinha e Dudu pediram a Arthur que os levasse para passear. "Arthur, podemos ir ao zoológico?" Cezinha perguntou com olhos brilhando de empolgação. Arthur sorriu. "Claro, meninos, vamos ao zoológico. Prometo que será um dia especial." Eles partiram em direção ao zoológico de São Paulo, rindo e brincando no carro, como uma família verdadeira. Cezinha e Dudu estavam cheios de energia, ansiosos para ver os animais e explorar as atrações do parque. Era o tipo de passeio que meninos de rua nunca poderiam ter imaginado, mas agora fazia parte de sua nova realidade. O zoológico estava cheio de visitantes, o ar perfumado de plantas e animais exóticos. Cezinha e Dudu corriam pelas cercas, tentando identificar cada bicho novo que viam. Eles pararam para observar os leões, fascinados com a imponência dos grandes felinos. Cezinha olhou para Arthur com uma expressão de admiração nos olhos. "Arthur, olha só, como eles são grandiosos, né?" Arthur se agachou ao lado deles. "Sim, Cezinha, são mesmo. Mas lembra sempre de ser gentil com os animais, ok? Eles também merecem carinho." Dudu cutucou Cezinha. "Arthur, sabe o que eu estava pensando? Quando crescer, vou trabalhar aqui no zoológico e cuidar de todos os bichos." Arthur riu. "Isso é um ótimo plano, Dudu. E você, Cezinha, o que vai fazer quando crescer?" Cezinha olhou para Arthur, seu rosto sério. Eu só quero continuar fazendo o que faço agora. Fazer o bem para as pessoas, como você fez por mim, Arthur." Arthur deu um tapinha no ombro de Cezinha. "Você vai fazer muito mais do que isso, Cezinha. Eu acredito em você." Mas o dia, que parecia perfeito, tomou um rumo inesperado quando Cezinha e Dudu viram uma criança pequena, afastada da mãe, chorando perto de uma gaiola com macacos. O menino estava perdido, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo e desamparado. Arthur olhou para eles, seus instintos de pai à flor da pele. "Meninos, olhem lá, parece que aquela criança está em apuros. Vamos ajudar?" Cezinha e Dudu imediatamente correram para o garoto, tentando acalmá-lo. Cezinha se abaixou e sorriu. "Ei, garoto, o que está acontecendo? Você está perdido?" O menino fungou, os olhos marejados. "Sim, eu perdi minha mãe. Não sei onde ela está." Dudu se aproximou, oferecendo sua mão. "Calma, garotinho. Nós vamos ajudar você a encontrar sua mãe, certo, Cezinha?" Cezinha acenou com a cabeça. "Vamos procurar juntos. Arthur, precisamos de ajuda." Arthur veio até eles preocupado. "O que aconteceu, meninos?" Cezinha explicou a situação, seu coração apertado. "Arthur, esse menino está perdido. Podemos ajudar?" Arthur olhou para o garoto e depois para Cezinha e Dudu. "Claro que podemos. Vamos procurar pela mãe dele juntos." Eles começaram a procurar por todo o zoológico, perguntando aos funcionários e visitantes, mas parecia que a mãe do menino havia sumido. O desespero do garoto crescia e Cezinha sabia o quanto ele podia entender o medo e a solidão daquele menino. "Arthur, eu tenho uma ideia," Cezinha disse, os olhos brilhando com determinação. "Vamos no viveiro dos papagaios. Lá tem um funcionário que sempre ajuda. Ele pode ajudar a gente a achar a mãe do garoto." Arthur assentiu. "Boa ideia, Cezinha. Vamos lá." Eles foram até o viveiro, onde encontraram o funcionário responsável. Cezinha explicou a situação, e o homem, com um olhar sereno, disse que havia visto a mãe do menino pouco antes, saindo em direção ao parque infantil. "Acho que ela pode estar por lá. Vou ajudar vocês a encontrá-la." Com a ajuda do funcionário, eles encontraram a mãe do menino no parque infantil, chorando e desesperada.
Cezinha correu até ela, segurando a mão do garoto. Aqui está o seu filho. Ele estava perdido. A mulher agarrou o filho, aliviada e grata. Oh, meu Deus, muito obrigada. Eu estava desesperada e você, menino, salvou o meu filho. Cezinha sorriu. Não foi nada, senhora. Fico feliz por ele estar seguro. A mulher agradeceu a todos, suas palavras cheias de emoção. Deus abençoe vocês. Que bela família vocês são. Deus abençoou muito este menino e Deus abençoe essa criança que o ajudou. Cezinha olhou para Arthur, os olhos brilhando de orgulho. Arthur, Dudu, nós fizemos o bem hoje, não fizemos? Arthur se abaixou e sorriu. Sim, Cezinha, fizemos. E é isso que importa, fazer a diferença na vida das pessoas. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Cezinha e Dudu estavam exaustos, mas felizes. Arthur os abraçou e Dona Zilma estava lá, com lágrimas nos olhos, observando tudo. Arthur, você e Helena fizeram tanto por essas crianças. Por todos nós. Essa é a verdadeira alegria, não é? Arthur sorriu, olhando para os meninos. Sim, Dona Zilma. É isso que importa, a família que construímos e o amor que temos uns pelos outros. Dona Zilma olhou para os meninos, agora parte da família. E eu sou grata por cada um de vocês. Vocês me deram uma nova esperança. Cezinha olhou para Arthur e Dudu, seus corações cheios de gratidão. Obrigado, Arthur. Obrigado por tudo. Eu sinto que tenho um verdadeiro lar agora. Arthur apertou Cezinha em um abraço forte. Você sempre terá, Cezinha, sempre. Espero que esta história tenha inspirado você a valorizar as pequenas e grandes coisas da vida. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Juntos, podemos continuar a celebrar a esperança e a força da família.